Hoje, 5 de novembro de 2024. Investigações sobre venda de decisões conectam personagens do agro na Bahia e em Mato Grosso. Google lança pagamento Pix por aproximação. Polícia Federal indicia o traficante Colômbia como mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips. Brasil gastou 5 vezes mais em subsídios a combustíveis fósseis do que em energia renovável. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. 4 anos após a Operação Policial Faroeste, na Bahia, o assassinato do advogado Roberto Zampieri, em Cuiabá, revelou um novo capítulo de escândalos de venda de decisões judiciais ligado a disputas de terra em regiões agropecuárias. O advogado Vanderlei Chilante, delator na Faroeste e representante de Aníbal Laurindo, suspeito de ordenar o assassinato, conecta os casos na Bahia e em Mato Grosso. Zampieri foi morto em novembro em frente ao seu escritório. Em seu celular, a polícia encontrou indícios de envolvimento com magistrados e lobistas, revelando suspeitas de propinas em decisões judiciais. A Operação Faroeste, que investiga a venda de decisões no Tribunal de Justiça da Bahia, levou ao indiciamento de juízes e desembargadores e culminou em processos no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro Cristiano Zanin. A empresa Bom Jesus Agropecuária, representada por Chilante, também figura no caso, enfrentando disputas territoriais e acusações de corrupção para favorecer decisões judiciais. As investigações prosseguem, expondo redes de corrupção em setores judiciários dos 2 estados. Semana no Congresso. Reforma tributária e regulação do mercado de carbono devem ser prioridade. Lívia Braz traz mais informações. O Congresso promete ter uma semana agitada, com os olhos voltados para a sucessão da presidência da Câmara e muitas pautas importantes ainda pendentes. Parlamentares correm para ouvir os setores ligados à reforma tributária, ainda em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde estão sendo feitas audiências públicas. A pressa é para votar tudo antes do fim do ano, para que os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco deixem seus mandatos sendo reconhecidos como aqueles que encaminharam a solução de um problema histórico no Brasil, esperado há 30 anos. Para avançar com a agenda verde no país, a regulamentação do texto que trata sobre o mercado de carbono deve ser votada o quanto antes. A previsão é que o país siga para a COP29, que acontece entre os próximos dias 11 e 22 no Azerbaijão, já com o texto aprovado. A semana também começa tendo a discussão sobre as emendas parlamentares como prioridade, já que o Congresso ainda não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e precisa apertar o passo para essa votação. Vale lembrar que a semana parlamentar será reduzida. É que, em função da 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, que acontece nas instalações do Congresso Nacional, as atividades legislativas serão suspensas entre os dias 6 e 8, de quarta a sexta-feira. Reportagem Lívia Braz. O Google anunciou nesta segunda-feira, dia 5, o lançamento do pagamento via Pix por aproximação em sua carteira digital GPay. Agora, clientes poderão pagar ao aproximar o celular de uma máquina de cartão, semelhante ao sistema de cartões de crédito. A funcionalidade estará disponível nacionalmente em fevereiro de 2025, mas instituições como PicPay, C6 Bank e Itaú Unibanco já começaram a liberar o serviço. O Banco Central já havia antecipado a novidade, destacando que o pagamento por aproximação simplifica o uso do Pix. O sistema permite que o cliente apenas aproxime o celular e confirme a transação, agilizando o processo e incentivando o uso do Pix. A informação na hora certa. Rádio Notícias.
A Polícia Federal indiciou Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos em junho de 2022 no Vale do Javari, Amazonas. Colômbia, preso desde dezembro de 2022, também é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. A Polícia Federal identificou que Colômbia forneceu cartuchos para o crime, coordenou a ocultação dos corpos e financiou atividades da organização criminosa que praticava pesca ilegal e ameaçava indígenas. Ao todo, 9 pessoas foram indiciadas, mas apenas Rubem foi apontado como mandante. A investigação revelou que os assassinatos foram motivados pelas fiscalizações de Bruno contra a pesca ilegal na região. A organização criminosa praticava pesca e caça predatórias em territórios indígenas, ameaçando espécies e a segurança dos moradores locais. Aumento do ICMS sobre combustíveis entra em vigor em fevereiro de 2025. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A partir de 1º de fevereiro de 2025, os consumidores brasileiros enfrentarão aumento nas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS sobre combustíveis. O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou a elevação das alíquotas, afetando gasolina, etanol, diesel e biodiesel. Para a gasolina e etanol, a alíquota passará de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, representando um aumento de 7,14%. Até janeiro de 2024, o imposto era de R$ 1,22 por litro, no caso do diesel e biodiesel. A alíquota subirá de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro, um incremento de 5,31%. Anteriormente, até janeiro de 2024, a alíquota era de 0,94 centavos de real. Em contrapartida, o gás de cozinha terá uma leve redução na alíquota do ICMS, passando de R$ 1,41 para R$ 1,39 por quilograma, uma diminuição de 1,69%. Até janeiro de 2024, o imposto era de R$ 1,25 por quilograma. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, iniciou um processo administrativo contra o TikTok, investigando práticas irregulares de tratamento de dados de crianças e adolescentes. O processo, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, visa garantir que a plataforma cumpra a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Entre as exigências da ANPD está a desativação em até 10 dias úteis do recurso de feed sem cadastro no Brasil. A medida tem como objetivo evitar que menores de idade usem a plataforma sem passar pelos mecanismos de verificação de idade. Em até 20 dias, o TikTok deve apresentar um plano de conformidade detalhando medidas para aprimorar a verificação de idade e assegurar que apenas adolescentes com acompanhamento de responsáveis possam realizar o cadastro. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Novo imposto sobre bens e serviços, IBS, passará a substituir o ISS e o ICMS, principais fontes de receita dos municípios brasileiros. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Os prefeitos recém-eleitos das mais de 5.500 cidades brasileiras começam 2025 com um desafio: conduzir seus municípios na transição fiscal prevista pela reforma tributária entre 2025 e 2028. Nesse período de adaptação, o novo imposto sobre bens e serviços, o IBS, passará a substituir o ISS e o ICMS, impactando diretamente a principal fonte de receita dos municípios brasileiros. O mestre em Direito Tributário pela USP, Carlos Crossara, elenca alguns desses desafios. O primeiro deles vai ser a convivência com dois regimes jurídicos tributários, que já aumenta ainda mais a complexidade do sistema. No período de transição, o ISS ainda vai estar valendo com toda a sua legislação e regulamentação e vai começar a entrar em vigor paulatinamente o IBS. E vai, obviamente, gerar aí, uma necessidade de investimento em tecnologia e infraestrutura para rodar esses dois sistemas. A expectativa é que o novo imposto traga maior equidade na tributação. Mas até que isso aconteça, os prefeitos, principalmente
principalmente das cidades menores, terão, além de se adaptar às mudanças, garantir que a qualidade dos serviços públicos seja mantida, mesmo em um cenário de incertezas fiscais. Ranieri Genari, advogado especialista em direito tributário pelo IBET, acredita que o impacto para esses gestores será grande, ainda mais no período de transição. Então, do ponto de vista de planejamento, tanto financeiro quanto orçamentário, esse prefeito ele vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa composição orçamentária, para entender o quanto esse município pequeno vai deixar de arrecadar ou ter uma elevação dessa arrecadação, porque antes de tudo ele precisa entender que o estudo preliminar, para que ele possa tomar as suas decisões, ele vai ser muito importante. O período de transição previsto pela Emenda Constitucional 132 será de 7 anos, tempo em que IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, impostos que os brasileiros pagam na hora de comprar um produto ou serviço, serão substituídos por CBS, IBS e IS. Reportagem Lívia Brás. Em 2023, o governo federal destinou quase 100 bilhões de reais em subsídios energéticos, sendo 81,9% deste total, cerca de 82 bilhões de reais, para combustíveis fósseis e 18,1%, cerca de 18 bilhões de reais, para fontes renováveis. Segundo o relatório do Instituto de Estudos Socioeconômicos, houve um crescimento de 3,57% em relação a 2022, impulsionado por um aumento de 26,82% nos subsídios às renováveis. Apesar dos avanços na geração renovável, o Instituto critica o alto valor concedido à indústria de petróleo e gás, apontando que essa prática compromete a transição energética. A maior parte do custo dos incentivos renováveis é repassada aos consumidores de energia elétrica, enquanto os subsídios aos fósseis são arcados pela União. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.